Olá a todos. Neste vídeo eu vou explicar os conceitos básicos do método secante. Eu vou explorar aqui a parte geométrica do mesmo. E para facilitar também essa interpretação, foi construída aqui uma tabelinha, onde a gente vai analisar alguns valores numéricos a cada iteração do método. Bem, o método secante ele é um método numérico, utilizado para encontrar a raiz da função. Como é que o método funciona? Ele precisa naturalmente ter uma função no qual ele vai procurar a raiz. Vocês podem observar aqui que essa raiz está próximo do valor 6 aqui, não é exatamente 6, mas é um valor muito próximo. E você precisa informar para o usuário dois pontos sobre essa curva. No caso aqui, esses dois pontos escolhidos foram esse aqui e esse aqui. Esses pontos foram escolhidos de forma totalmente aleatória. Nesse primeiro momento aqui, eu estou querendo analisar as coordenadas x desses dois pontos. E aqui, para facilitar a gente, aqui eu estou chamando ele de A. Então, vocês podem observar que A aqui vale 2. E a coordenada x desse ponto aqui, estou chamando ele de B, que vale 8. Também aqui, só para a gente analisar o valor, numericamente o que está acontecendo, esse ponto aqui, a coordenada y dele, estou chamando de f de A. Então, vocês podem observar que é um valor negativo. E a coordenada y desse ponto aqui, eu estou chamando de f de b, então vocês podem ver que tem um valor positivo. Bem, o método secante, como o próprio nome diz, ele usa a ideia da secante sobre a curva nos dois pontos que você escolheu. Então ele determina essa reta secante, e após determinar a reta secante, ele calcula a raiz dessa reta secante. Estou chamando essa raiz aqui de ponto C. Vocês podem observar que a raiz dessa reta secante tem coordenada x 4,72 e naturalmente, como é raiz, a coordenada y valendo de 0. Também é interessante a gente analisar a imagem desse ponto sobre a curva dada. Então vocês podem observar que essa imagem bate aqui mais ou menos nesse local e vocês estão observando naturalmente que tem um valor aqui, negativo. Para quem não assistiu, vale a pena assistir o vídeo sobre a explicação do método da abscissão, onde eu lá exploro com mais detalhes a questão do critério de Pareto. E vocês vão observar que a diferença entre esses dois pontos aqui vai ser um dos critérios de Pareto que eu vou adotar aqui. Só para a gente analisar a convergência do método. Espera-se que após as iterações, esses dois valores aqui sejam próximos de si. E naturalmente que esteja a raiz também da função esteja próxima a esses dois valores. Já adianto aqui que a raiz da solução, a solução desse método vai ser a coordenada x desse ponto C. Então, por isso que é interessante analisar aqui quanto que vale a imagem desse ponto C sobre a curva. E a gente espera que, como a gente quer encontrar a raiz da função, que esse valor seja próximo de zero, o tanto quanto que a gente queira, está relacionado ao critério de Pareto. Então, como é que é a ideia do método? Então, ele, dada a curva, você escolhe dois pontos quaisquer, ele determina a reta secante e calcula a raiz da reta secante. E após ele fazer esse processo, ele sempre elimina o ponto mais antigo que foi escolhido e naturalmente nas próximas iterações o que foi calculado. Então vocês vão ver que ele vai excluir esse ponto e vai ficar com este ponto aqui. E a imagem desse ponto C aqui sobre a curva vai ser o outro ponto que vai ficar para a próxima iteração. Como é que ele faz isso? Simplesmente faz essa substituição. Então ele vai eliminar esse valor 2 aqui, ou seja, naturalmente vai eliminar esse ponto. Então esse 8 vai assumir o valor aqui da variável A, vai ser 8 aqui. E o B vai assumir a coordenada x desse valor C, ou seja, 4,72. Então, feita essa mesma substituição, vocês já podem observar que a diferença entre A e B diminuiu. E o ponto C se aproximou da raiz da função. Então, essa que é a ideia do método. Cada vez mais, a raiz da reta secante vai se aproximando da raiz da função que a gente está procurando. E aí você já pode observar que ele agora, a coordenada x desse ponto veio para 5,61. E a imagem, ou seja, onde ele está batendo aqui na curva, se encontrando na curva, ele já está valendo de menos 0,61, ou seja, já está bem próximo de zero. Bem, vou fazer mais uma iteração aqui, então ele vai eliminar o ponto mais antigo, ou seja, essa coordenada aqui não vai existir mais, ela vai assumir agora o valor de 4,72, e essa coordenada aqui vai ser a coordenada do ponto C, ou seja, 5,61. Então vocês podem observar agora que a raiz da reta secante agora está aqui bem próxima também da raiz da curva que a gente está procurando, a raiz da curva que nós estamos procurando aqui.
e está valendo agora de 6,05 e tendo a imagem de 0,3. Vou fazer mais uma iteração, mais uma troca, o método fica fazendo essa troca constante. Então aqui agora vai virar 5,61 e aqui 6,05. Então feito isso, vocês podem observar agora que a imagem do ponto C sobre a curva aqui já é praticamente zero, menos 0,01. Então está observando naturalmente que o método está convergindo. Vou fazer mais uma iteração aqui. Então esse ponto, essa coordenada não vai existir mais, ela vai receber o valor de 6,05 e o B vai ser a coordenada de C, ou seja, 5,97. Então após essas poucas iterações, já observe que o método já conseguiu encontrar a raiz da função. Então essa planilha está configurada aqui para duas casas decimais, e para duas casas decimais ele está informando para a gente que a raiz da função vale 5,97 e aqui para duas casas decimais ele está cravando aqui o resultado em zero. E observem que, né, o f da função aqui está também em zero naturalmente. E a diferença entre os dois pontos, né, as coordenadas de A e B, então estão valendo 0,08. Então essa é a ideia intuitiva do método secante. Ele fica a cada momento determinando a reta secante e calculando a raiz dessa reta secante. No próximo vídeo, eu vou aqui demonstrar a dedução da fórmula recursiva desse método, porque a gente observa que ele fica toda hora determinando reta secante e raiz dela, nós precisamos saber como que isso é feito no método. Então no próximo vídeo eu vou mostrar a fórmula recursiva desse método. Até o próximo vídeo.